Olá, muito boa noite a você que está acompanhando nossa O Dia TV canal 23.1. Está entrando no ar nesta terça-feira, dia 2 de outubro do ano de 2018, a segunda edição do seu jornal O Dia News. E aqui comigo você vai conferir. Teresina foi o município brasileiro mais quente no mês de setembro do ano de 2018. E mais, Brasil pode sair da área livre de sarampo pela falta de compromisso com a vacinação contra a doença. E ainda, acompanhamos um cadeirante eleitor que vai falar sobre a dificuldade de ter acesso aos colégios eleitorais. Tudo isso e muito mais na edição desta sua terça-feira do jornal O Dia News, que está apenas entrando no ar. Cadastro positivo. E hoje começamos o nosso jornal falando sobre essa lista de bons pagadores que ajuda você a conseguir crédito com maior facilidade. Confira na reportagem. O cadastro positivo é o histórico dos bons pagadores no banco de dados de empresas de crédito ligadas ao SPC e Serasa. Poucas pessoas sabem o que é e qual o objetivo dele. Não, eu não sei lhe explicar o que é o banco de dados positivo. Eu acredito que seja quando você tem crédito na praça. Aí você está positivo, quer dizer que você é um bom pagador. Não sei explicar o que é não, banco de dados positivo não. Com o cadastro, os consumidores poderiam ter facilidades no mercado, como taxa de juros reduzida e facilidade no acesso ao crédito. O que a Comissão de Direitos do Consumidor da Ordem dos Advogados nota é que nem sempre essas facilidades são uma garantia, já que quem avalia o perfil do consumidor são as empresas e não o banco de dados. E a própria lei não determina que aquele cidadão que eventualmente seja classificado como um bom pagador, que ele vai ter garantido o benefício dos juros reduzidos. Então, isso é um ponto, dentre vários outros que são questionados pelos órgãos de defesa do consumidor e pela própria OAB. Para a OAB, outro ponto negativo para o consumidor é que, após a autorização da abertura do cadastro positivo, todas as empresas podem ter acesso aos dados dos consumidores. Da forma como foi colocado, o cidadão vai ter acesso, né, às informações relacionadas ao seu cadastro, à sua vida enquanto pagador de suas obrigações totalmente liberada, e ninguém sabe de fato a responsabilização para aqueles casos em que essas informações forem utilizadas de maneira indevida. E nesta terça-feira acompanhamos um cadeirante que é eleitor, que só quer exercer o seu direito de livre voto, mas que ainda é impedido pela falta de acessibilidade de nossa cidade. No Brasil, cerca de 940 mil eleitores possuem algum tipo de deficiência de locomoção. Juntos, eles representam apenas 0,64% do eleitorado total. Mesmo sendo um número pequeno, estamos falando de cidadãos que devem ter direitos respeitados, entre eles o de ir e vir e de ter acesso às urnas eletrônicas para depositarem seus votos. Wilson Gomes é cadeirante há cerca de 12 anos e vive uma verdadeira maratona para votar. Muitas vezes, a disputa foi perdida contra a falta de acessibilidade de Teresina. Ele já até deixou de votar. E nós temos relato também de inúmeros cadeirantes que também deixaram de votar por conta de rampas, de barreiras arquitetônicas que cadeirantes não conseguem adentrar as suas zonas. As dificuldades não são apenas para ter acesso aos colégios eleitorais. O cotidiano de um cadeirante em Teresina não é simples. Ir ao centro comercial da cidade tem seus desafios. Mas nos focando no pleito que se aproxima, é dever do poder público, especificamente da Justiça Eleitoral, garantir o acesso dos eleitores às cabines de votação. A Justiça Eleitoral tem por obrigação dar condições para que as pessoas com algum problema de acessibilidade, um problema visual, se dirija ao local de votação plenamente e lá exerça seu voto. Nós temos hoje, aqui em Teresina, no estado do Piauí, cerca de 14 mil pessoas com deficiência, eleitores com deficiência, praticamente isso. E, mais precisamente, em Teresina, nós temos cerca de 4 mil eleitores nesta situação. Enquanto a adaptação definitiva da sociedade não é garantida, medidas paliativas são implantadas para ter acesso ao voto. Na minha sessão eleitoral, especificamente, que nós temos conhecimento,
catalogado e registrado, nós temos um eleitor deficiente que vai votar, e nesse local de votação lá existe a acessibilidade. É uma pessoa que tem problema de locomoção, é um eleitor que vai se dirigir para votar em cadeira de rodas, mas lá tem a acessibilidade e no local onde ele vota ele vai ter acesso à sessão eleitoral e à urna tranquilamente. Mas a Ascante e os cadeirantes buscam o definitivo. Como não dá mais tempo para as eleições de 2018, que as medidas já sejam aplicadas pensando no pleito de 2020 e no dia a dia de quem usa os espaços públicos. São anos e anos esperando para votar. Eu acho que isso não depende só no dia da votação, mas que essas acessibilidades já tinham que ser feitas, porque são colégios, né? São pessoas que estudam. Então, o poder público tem que ficar de olho mais uma vez, que isso não era para ser pedido, isso era um dever do poder público. Já estamos recebendo aqui em nossos estúdios o delegado Emir Maia, porque a partir de agora nós vamos conversar sobre um plano de segurança para o interior do estado do Piauí nas eleições de 2018, que se aproximam em seu primeiro turno. Olá, delegado, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Quero começar perguntando para o senhor como é que está sendo justamente este plano para o interior do estado do Piauí. Como é que vocês estão se organizando? Veja bem, pela primeira vez o Piauí, por uma exigência do Ministério de Segurança Pública, né, o novo ministério criado pelo governo Temer, ele criou um centro integrado das forças policiais, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, né? Nós vamos estar sediados na Secretaria de Segurança Pública, no gabinete do secretário, sob o seu comando. Cada força policial fará o seu papel constitucional. Certo. Quais são os principais municípios do interior do estado do Piauí que vão atrair mais a atenção nessas eleições, delegado? Veja bem, de acordo com as informações coletadas na eleição passada, também com a densidade demográfica de cada município, nós iremos estar enviando em torno de 250 policiais civis e delegados de polícia para as cidades de Picos, Floriano, Campo Maior, Corrente, Parnaíba, Piripiri, ou seja, aquelas cidades onde há maior concentração humana. Quando falamos em eleições 2018, qual a recomendação da Polícia Civil para os nossos eleitores para que este pleito seja tranquilo? A primeira é que não ingiram bebida alcoólica durante o período das eleições, né? De meia-noite do sábado até a noite do domingo. Segundo, não vendam seu voto, que é crime. Pratica crime quem se vende e quem está comprando voto. E também a questão do transporte irregular, que visa a cooptação de votos. Esses são os dois crimes que geram um auto de prisão em flagrante delito. Na dúvida, procurar os nossos agentes de polícia, não é isso? Sim, nós temos informações de que a Polícia Federal também estará no interior do estado, né? Nós temos várias centrais de flagrantes funcionando já no interior e vários delegados, agentes e escrivães vão também participar desse apoio operacional visando coibir a prática de delitos eleitorais, e as pessoas devem se dirigir à delegacia de polícia a fim de dirimir alguma questão ou outra, ou até mesmo para denunciar algum crime. Certo. Também queria saber do senhor, na realidade, delegado, nós temos essa realidade de que estamos a poucos dias do primeiro turno, mas com base na sua experiência, com base em tudo que o senhor tem observado no ano de 2018, eu sei que é apenas uma estimativa, mas dá para prever que este vai ser um pleito tranquilo? Olha, tem se mostrado tranquilo, né? Nós não tivemos, quer dizer, informações a respeito de anormalidades. A propaganda eleitoral, que era o grande problema, a questão dos grandes palanques, a legislação proíbe, de forma que o período eleitoral está transcorrendo dentro da normalidade esperada. E no dia nós vamos ter também todo o efetivo da Polícia Militar no interior do estado. A grande parte vai se deslocar já na quinta-feira, na sexta-feira deverá chegar, né, salvo engano, e de forma que não acredito que não tenhamos incidentes maiores.
Delegado Emir Maia, muito obrigado pela sua participação, boa noite para o senhor. Uma excelente eleição, que seja tranquila realmente, viu? Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Ok, muito obrigado. E você de casa confere agora que a ordem de votação dos candidatos nas urnas eletrônicas foi modificada. Confira a nova ordem a partir de agora. Para facilitar na hora do voto, o Tribunal Superior Eleitoral mudou a ordem de votação. Nas últimas eleições, em 2014, os eleitores começavam a votar pelos candidatos com números menores, ou seja, pelo presidente e pelo governador. Agora, nessas eleições, a votação vai começar pelos candidatos com números maiores, os deputados. Depois, 2 senadores, governador e, por último, presidente. Isso aí pode resultar numa vantagem para o eleitor analfabeto, um eleitor menos letrado, uma pessoa com menos conhecimento de digitação. A finalidade dessa alteração foi essa. O eleitor terá que digitar de 19 dígitos e também mais 6 confirmando. Então são 25 vezes que ele vai digitar a urna para concluir a sua votação. São muitos números. Para o eleitor não se confundir na hora do voto, ele pode levar uma cola, os números escritos em um papel. Mas há regras que devem ser seguidas. A cola o eleitor poderá levar de casa. A cola é um pedaço de papel, um santinho com o número do candidato e colocar no bolso. Ele não pode fazer divulgação dessa cola na sessão eleitoral. No momento que ele se apresenta à urna eletrônica, ele retira do bolso e lá ele, examinando a cola, ele vai votar e escolher seus candidatos. Ou então a própria Justiça Eleitoral, na sessão eleitoral, pode repassar essa cola com o eleitor, ele vai preencher rapidamente ali, tentar consultar a relação dos candidatos, que existe lá na sessão eleitoral, anotar os números e ir para a urna eletrônica. E no próximo bloco você confere, Teresina foi a cidade brasileira mais quente no mês de setembro do ano de 2018. E mais, temos uma entrevista que vai falar sobre a cobertura vacinal contra o sarampo aqui no estado do Piauí, que ainda foi insuficiente. A gente volta já.